Pronto, começou a gravar. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre trovadorismo e humanismo. Então, a gente vai trabalhar tudo na sequência e eu vou passar algumas atividades para vocês com relação ao trovadorismo e também ao humanismo, tá bom? A tela já está compartilhada aí com vocês e eu vou fazer uma explanação assim bem tranquila para que vocês possam compreender esses movimentos literários. E lembrando que na semana que vem nós começamos a trabalhar as partes que vão ser bem importantes, que caem realmente de fato no Enem, mas eu precisava fazer uma introdução com vocês, precisava explicar para vocês algumas coisas e precisava trazer trovadorismo e urbanismo para a gente poder trabalhar as questões do Enem. E vamos começar com o trovadorismo. O trovadorismo, entendemos por trovadorismo o período literário iniciado no século VII em Portugal e transcorrido até aproximadamente a terceira década do século IX. Então, ela começa no início do século VII e até a terceira década do século IX. É considerada a primeira manifestação artística por meio de textos em língua portuguesa, com a apresentação da Cantiga da Ribeirinha ou a Cantiga da Garvaia, de Paio Soares de Taveiros, cuja data provável de produção diverge. Em alguns livros, como dei alguma pesquisada, mostra que é em 1189, alguns outros livros cravam que foi em 1198, mas só que nós não temos, assim, a data exata para dizer, ó, o trovadorismo começou nessa data. Ou é uma, ou é outra, tá bom? Esses textos eram ambientados em palácios, caracterizando os reis, as damas, os cavaleiros, os castelos e os comportamentos corteses. Então, vocês vão ver que nessa questão do trovadorismo tem muito isso. O rei, a rainha, cavaleiros, castelos, vocês vão ver muito isso e o comportamento dos corteses, que são os cortesãos. O contexto histórico do trovadorismo nós temos ali na Idade Média. O que acontece na Idade Média? Nós temos o feudalismo, que são as relações de sucessaria e vassalagem entre os nobres, onde essa vassalagem e associaria a questão de você se expressar de uma forma assim, bem calorosa, bem amorosa entre os nobres. Independência do condado portucalense e formação de Portugal no primeiro reino europeu, lá em 1139. Isso é bem importante lembrar. Poder circular, ou seja, príncipes e reis recebiam autorização do Papa para colocar em prática os desígnios de Deus na Terra, como se fosse assim, o Papa desse as chaves para os príncipes e para os reis governarem todas as coisas que existiam na Terra, tipo, bem ilógico, mas vamos lá, né? Grande concentração do poder pela Igreja Católica, na acumulação de terras e riquezas, então a Igreja Católica ela tinha muito poder naquela época. Tem até aquele filme, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, Em Nome da Rosa, que vai falar um pouquinho sobre essa época da Idade Média, e tem muitas coisas aqui bem bacanas para vocês estarem trabalhando com isso. Produção cultural erudita, controlada pela Igreja, então tudo que acontecia era a questão religiosa, a questão temporal, questão material, espiritual, tudo era controlado pela Igreja. A produção cultural erudita, ou seja, do pessoal estudado, era controlada pela Igreja. Reprodução e tradução de textos sagrados e filosóficos da antiguidade. Os textos eram escritos em latim e sua circulação ela limitava-se aos mosteiros e abadias. Então, só quem tinha realmente um conhecimento, quem tinha dinheiro, quem era instruído, que tinha esse conhecimento. Nos castelos, os textos eles eram produzidos oralmente pelos trovadores jograis e menestréis em língua local, explorando o tema da cortesia. Acabei esquecendo de colocar o A ali no lugar do tema. Então, eu coloquei o tem da cortesia. Então, é o tema da cortesia, tá bom? Perdão aqui na hora de fazer a produção. Algumas características que nós temos no trovadorismo. Isso aqui é uma coisa bem importante que vocês precisam entender para poder te disseminar. Por que era importante ter essas escolas literárias, esses momentos literários diferentes uns dos outros? Uma das características no trovadorismo foi que naquele período, naquele tempo, foi marcante a valorização do cristianismo
e do teocentrismo imposto pela igreja. O que é esse teocentrismo? É a ideia de Deus como centro do universo, regendo tudo. Então, tudo se voltava através do ser superior, ou seja, Deus que mandava em tudo, então tudo girava em torno dele. O ser humano era visto apenas como um pecador e imperfeito. Então, naquela época, o escritor trovador, ele acreditava que Deus ele tinha todo o conhecimento, todo o poder, tinha tudo, e que o homem nada mais era do que uma pessoa imperfeita, cheia de pecados, cheia de imperfeições, que não tinha como ser tão grande. Então, essa é a característica do trovadorismo naquela época. Também naquele momento, a poesia era vinculada à música, apresentando recursos minômicos de fácil memorização. Então, tudo que você vê no minômico já lembra de memorização. E se escreve assim mesmo, minômicos, dessa forma que se escreve. E quando você vê essa palavra, você tem que lembrar que fala sobre memorização. Como métrica regular, que nós vimos na aula passada, geralmente versos redondilhos, que também nós vimos na aula passada, e eu já postei o material lá no Google Sala de Aula, só não postei a aula porque eu acabei esquecendo de fazer a gravação, mas aqui nós temos o conteúdo, está sendo gravadinho, bonitinho, com o esquema de rimas, paralelismo e refrão. Então, tudo aquilo que eu trouxe para vocês da aula passada, a questão da métrica, a questão da rima, a questão dos versos redondilhos, dos versos normais, dos versos ricos e versos pobres, tudo aquilo que a gente viu na última aula, nós começamos a ver assim uma característica marcante dentro do trovadorismo, onde também você pode ver que a poesia ela era o quê? Ela era cantada, então os trovadores eles cantavam, eles não declamavam como nós vemos muitos poetas fazendo hoje em dia, eles cantavam mesmo os seus poemas. Uma temática bastante explorada era o amor cortês, mostrado pela submissão do cavaleiro às donzelas. Nas novelas de cavalaria, que nós também vamos ver algumas, não todas, e do trovador, a dama, nas cantigas. Então vocês veem muito isso em filmes medievais, essa questão do cavaleiro querer declarar para a dama, a gente vê essas coisas que são bastante importantes e pertinentes. Guys, se tiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Eu tenho a oportunidade de ver o chat aqui e ver quando vocês estão falando, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Aí, com relação às cantigas, vocês veem que aqui eu coloquei na tela, nós temos 4 cantigas: amor e amigo, escárnio e maldizer. E eu vou trabalhar cada uma delas, trazendo alguns textos que eu peguei de vestibulares para vocês ver que vão cair nos vestibulares, que pedem no vestibular para ajudar vocês, tá bom? As cantigas, elas foram criadas por trovadores, poetas das cortes feudais. Retratavam sentimentos amorosos entre cavaleiros e damas da nobreza, que são as nossas cantigas de amor, ou entre uma jovem compessiva e seu amante distante, que são as cantigas de amigo. Então, lembra disso, as cantigas de amor eram homens que escreviam para suas damas, as cantigas de amor também eram escritas por homens, porém, esse homem ele se fazia no papel de mulher, para querer dizer que a mulher estava sofrendo pelo seu amado. Por exemplo, aqui na cantiga de amor, nas cantigas de amor, o eu lírico é masculino, e explora o tema da coita, e nós vemos hoje no sertanejo, que é o coitadismo lá, que ele fica lá se declarando, morrendo, a sofrência, que a gente vê muito no sertanismo de hoje. Ou seja, o ato de sofrer por amor. Há também a idealização da mulher, dama ou senhora, mostrada sempre como perfeita, intocável, sendo tratada pelos termos senhor, mia, senhor, galardão, cortesia e fremosa, que são termos portugueses de Portugal, tá? Então, por isso que tá lá o Mia, Mia Senhor, que é minha senhora, galadão, que são galadão, cortesia e fremosa, que é o nosso formosa, no caso, para nós. Então, a cantiga de amor, ela é uma cantiga onde o eu lírico, ou seja, quem está expressando é o eu lírico masculino, que expressa realmente aquele amor e endeusa a mulher, deixa ela ali daquele jeito bem perfeito. Já na cantiga de amor, eu trouxe aqui para vocês um pequeno poema de cantiga de amor. Quer Deus rogar a coração, comone em cuidado del amor. Quien me deixe ver minha senhor,
muito cedo e sem menor quiser senhor. Logo lhe eu querei outra impedir, que me não leixe mais no mundo viver. E se me lamba fazer algum bem, oi me orquestam lhe rogarei. Parece bem estranho, mas é assim que eles faziam. Não vou cantar aqui para vocês, porque eu não quero passar esse mico, tá bom? E mostra-me quanto bem não del. E se me oen quiser a mostrar, logo lhe outrarem querei rogar, que me não leixe mais no mundo viver. E aí nós temos aqui o nome do trovador, ele é o Nuno Fernandes Mendes Tornelol, que aqui nós podemos ver nessa cantiga de amor, onde ele endeusa, ele coloca o ser superior sobre todas as coisas, mas ali ele também está falando um pouquinho sobre o amor que ele tem, no caso, por uma mulher, tá bom? Mas ele está colocando ali sempre Deus em primeiro lugar e endeusando a questão feminina ali do amor à mulher, tá bom? No poema acima, o trovador dirige-se à dama, que quase é sempre indiferente às suas súplicas. Bem bacana isso aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Dúvida, beleza. Vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre a cantiga de amigo. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino, então lembra disso. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, e na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, apesar de escritas pelo trovador, mesmo sendo um homem que escreveu ela, tá bom? Esses textos cantam o amor não idealizado, ou seja, o amor concreto, aquele que a amiga expõe seu sofrer em virtude da saudade do amado. Não é uma poesia que relata a nobreza, mas sim os camponeses. Então a gente vai ver isso nesse poema que eu trouxe para vocês. Aqui no poema acima, como está escrito aqui de vermelho, no poema acima, o poeta assume a fala da mulher enamorada, onde ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ai Deus, se vera cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, ai Deus, se vera cedo. Se vistes meu amigo, o porquê eu suspiro, ai Deus, se vera cedo. Se vistes meu amado, porque de grande cuidado, ai Deus, se vera cedo. Então aqui a gente pode ver que realmente, apesar de ser um homem escrevendo, mas tem uma linguagem assim bem feminina para retratar que é uma mulher que está expressando o sentimento dela. E aí o homem está uma expressão de uma mulher lá enamorada, que ela está apaixonada por um homem. Bom, então a gente pode ver essas diferenças da cantiga de amor, que é o lírico masculino, e a de amigo, que é um lírico feminino, apesar de ter escrito trovada por um homem. Já as cantigas satíricas, e aí nós temos aqui as cantigas satíricas, que nós temos as cantigas de escárnio e maldizer. Diferentes da cantiga de amor e de amigo, as cantigas satíricas, que são as de escárnio e de maldizer, elas retratam a trova de uma forma assim bem diferenciada. E aí vocês vão perceber com as suas características. Nesse período, também surgiram cantigas satíricas, nas quais os trovadores portugueses criticavam ou ridicularizavam situações do cotidiano. Esse tipo de cantiga divide-se em cantigas de maldizer, na qual se falava mal das pessoas conhecidas através de um vocábulo de baixo calão, e cantigas de escárnio, onde se fazia crítica às pessoas de maneira irônica, então a ironia ela já existia ali, porém sem citação de nomes. Então a gente pode dividir da seguinte forma: a cantiga de maldizer falava mal das pessoas conhecidas, e a cantiga de escárnio, ela falava mal das pessoas sem citar o nome delas. Então, ou seja, era aquela ironia sem citar o nome, para que a pessoa meio que subentendesse quem que era quem, de quem que estava falando de quem naquela situação. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe a cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste queixar-vos, que vos nunca louvo em meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me pardon, pois a vedes a tão grande coração,
eu vos loe nesta razão, vos quero loar todavia, e vedes qual será a loação, dona feia, velha e sadia. Esse poema aqui é bem interessante. Dona feia, nunca vos loei, e em meu trobar, pero muito trobei. Mas ora, já bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Que aí o nosso querido J. Garcia Guilhard, ele fez esse pequeno poema. No poema acima, a linguagem é simples, direta, agressiva e predomina a zombaria aberta, onde ele está falando, eu vou lombar, eu vou trovar para você, eu vou cantar para você, eu vou fazer muitas coisas para você, sua velha, feia e sadia. Eu não sei dizer para vocês o que seria esse sadia, tá bom? Eu não procurei também saber, mas só pelo feio e velho já deu para ver que ele está zoando realmente a dona ali, a mulher que foi satirizada. Na cantiga de maldizer, trovas não são fáceis como o provençal, mas como Bernardo de Bonneau. O vosso travor não é natural. Ai de vós, como ele e Demo aprendestes, em trovardes mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que vos empreendestes. Aqui é o Dom Afonso X, o sábio que fez essa trovada, essa cantiga de maldizer. Então aqui ele não cita nome de ninguém, mas ele é bem agressivo, tal quanto na outra, mas ele também usa de muita ironia. Dúvidas sobre trovadorismo e até agora as suas cantigas? Dá para a gente partir? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Como é que tá aí para vocês? Perfeito. Se tiver algum conteúdo que vocês não estejam entendendo, por favor, avisem-me. A prosa trovadoresca. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as novelas de cavalaria, que é uma coisa assim que também chama bastante a atenção. No trovadorismo, além das cantigas, apareceu também uma prosa especial. O que seria essa prosa especial? Ela foi feita para ser lida entre a ceia e o jantar. Então, eles tinham aquele período lá onde eles estavam entre a ceia e o jantar, que eles ficavam ali, alguém fazia comida, o pessoal ficava tudo ali, não vai acontecer nada entre o período das 5 da tarde até as 7 da noite, então a gente vai ficar fazendo o quê? Vamos fazer o quê? Era isso que os reis pensavam, então falavam, vamos fazer vamos ver o que pode ser feito para nós. Essa leitura ela era feita pelos padres e louvava as qualidades dos heróis cavaleiros e tinha um caráter moralizador, portanto, visavam impor uma moral cristã. Então, naquele período ali, estava lá, estamos aqui na Sé, vamos para o jantar, então os padres vão sempre contar alguma coisa para nós, então ele sempre fazia o quê? Ele fazia leituras de heróis cavaleiros para trazer um caráter moralizador. A cavalaria encontra sua plenitude no Ocidente medieval europeu entre os séculos 8, 7 e 8. Seus componentes simbolizavam a ordem e o corpo por ela formado, adquire um sentido feudal, de vassalagem, subordinação. Então, sempre quando falar de vassalagem, quando falar de subordinação, você sempre vai ver que eles vão estar sempre ali abaixo de um ser superior. E prestação de serviços, com códigos morais muito rígidos na defesa do bem, da verdade, da justiça, e como sempre nós temos ali no trovadorismo esse temor a Deus, como Deus sendo o centro de todo o universo, poderoso de tudo, e nós, seres humanos, sermos pecadores e imperfeitos. E aí nós temos aqui A Demanda do Santo Grau, que é uma novela de cavalaria. As novelas de cavalaria fizeram muito sucesso até o século IX e podemos considerar que guardam em si uma grande riqueza narrativa. Originárias das canções de gestas, cantos épicos guerreiros, estão divididas em 3 ciclos: o ciclo clássico, o carolingísio e o bretão ou arturiano. Clássico, carolingíneo e bretão ou arturiano. Nenhum deles, no entanto, fez tanto sucesso como o bretão ou arturiano, que tem como herói o rei Arthur, por isso a questão do arturiano,
do rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda. Figuras como Merlin, Arthur, Guinevere, Sir Lancelot de Lago, Percival, Galás e Morgana ficaram impressas para sempre no imaginário popular. Então, deixa eu só voltar aqui, porta. Eu preciso ler essa parte que também são bem importantes para vocês. Conta a lenda que aqui, nesse lugar que está aqui atrás, as ruínas de Glastonbury Abbey estão os túmulos da rainha Guinevere e do rei Arthur. Então, aqui atrás está falando aí, consta, né? Não vou cravar para vocês, mas os historiadores, eles falaram que está lá as tumbas da rainha Guinevere e do rei Arthur. Então, as demandas de Santo Grau tem-se aí. O assunto da demanda do Santo Grau, demanda quer dizer busca, e grau quer dizer Santo Cálice, onde José de Arimateia teria recolhido o sangue de Jesus na cruz. Então, por isso tem esse nome de demanda de Santo Grau. Era véspera de Pentecostes, e estavam os cavaleiros da Tábua Redonda reunidos, quando, ao orarem, apareceu boiando sobre a mesa o cálice sagrado como visão. Então, eles estão ali, estavam lá orando no dia de Pentecostes, e aí deu-se a visão do cálice sagrado de Jesus. Ele passou para os seus discípulos, bebe esse vinho que representa o meu sangue, lá na última ceia. Os cavaleiros de Arthur interpretam a aparição como um chamamento místico para saírem em busca do cálice sagrado. Gás, por ser jovem, puro e bom, lidera a busca. Junto com ele vão Sir Lancelot do Lago, o pai, Percival, Pross, Gavião e muitos outros cavaleiros. Então eles vão nessa demanda, eles vão nessa busca aí de algo sagrado. Que no caso ali, eles tiveram a visão do cálice de Jesus Cristo e vamos que vamos, e vamos fazer acontecer. Então a novela de cavalaria, ela sempre é retratada, uma delas é a demanda de Santo Grau, que era retratada nesse período da ceia até a hora da janta, para trazer um espírito bastante interessante para os reis, para os nobres que ali estavam. Depois de muito ser enganado e tentado, Galás encontra o objeto, mas acaba por morrer ao fim da demanda. Então o negócio foi bem interessante, porque ele acabou morrendo, né? Aí nós também temos Dom Quixote, que também era uma grande novela de cavalaria da época, o Cavaleiro da Triste Figura. Desde sua publicação em 1606, a influência do Dom Quixote na narrativa ocidental, para nos limitarmos ao Ocidente e ao gênero narrativo, tem sido cada vez maior, e poderíamos dizer que, sobretudo a partir do século XVIII, foi ganhando um pouco mais de atualidade a cada dia. Então, sempre vira e mexe, você vê uma nova história de Dom Quixote da Mancha, então vai sempre inventando-se ali uma história sobre Dom Quixote. Escrita por Miguel Cervantes, para satirizar os que ainda cultivavam o gosto da leitura das novelas de cavalaria, o escritor criou nela um anti-herói inesquecível, louco, visionário, representa o que há de humano e sonhador em todos nós. Os maiores nomes da criação novelística posteriores a Cervantes confessaram sem dúvida sua dúvida para com esse texto inesgotável. Então, aqui eu trouxe a Demanda de Santo Grau, Dom Quixote, que são duas novelas de cavalaria bastante conhecidas, que muitas vezes caem em vestibulares, em provas, sempre que tem algum testezinho ali de língua portuguesa, de literatura, eles estão sempre caindo, e é interessante vocês darem uma olhada neles, e eu trago até mais para frente algumas questões de Enem, que venha a ter algo semelhante, porque a maioria das coisas, como eu já disse, não cai trovadorismo, nem vai cair humanismo, mas é importante que vocês conheçam essas duas escolas literárias para que a gente possa chegar no humanismo, nas outras escolas literárias que são importantes, no renascentismo, no romantismo, para que vocês possam entender no barroco, que também cai nas questões do Enem. Então, só para a gente fazer um resumo do trovadorismo, o momento sociocultural era a Idade Média, o feudalismo, o sistema de poder, era baseado na posse da terra, a supremacia do clero, ou seja, o teocentrismo, e nobreza, senhores feudais, e o patriciarcismo, patriarcalismo, que é o pai que dominava ali tudo no caso. As características literárias do trovadorismo, nós temos
o predomínio da linguagem oral associada à música e dança e às cantigas, ou seja, predomínio da literatura oral, eles falavam ali, eles cantavam, eles faziam a trova cantando, então eles eram os cantores de hoje em dia, eles cantam para expressar alguns sentimentos do coração. Aí nós temos os tipos de cantigas, onde nós temos a cantiga de amor, onde o lírico é masculino, prestando a vassalagem amorosa, ou seja, considerando ali, dando honras e louros às mulheres. A mulher, a senhora, o amor cortês, o amor cortejado ali. Temos a cantiga de amigo, onde o lírico é feminino, sensual e popular. O lamento pela ausência do amigo ou do amante, onde a mulher está sofrendo pelo amor que ela não tem, ou que está distante, então ela está com saudade dele. A cantiga de escárnio, que é a crítica pessoal e ou social indireta e irônica, e a de maldizer, que é uma crítica pessoal e ou social direta. Então, a de escárnio tem a sua indireta, ela é passada indiretamente, dá aquela mensagem indireta, e a de maldizer vai direto ao ponto, falando o nome e explicando qual que é o defeito da pessoa. E a prosa medieval, que nós temos ali as novelas de cavalarismo, o heroísmo da influência religiosa e feudal. Então, quando a gente vê as novelas de cavalarismo, vocês lembram-se sempre que vai ter o mocinho, que vai lutar por algo, que vai querer fazer unhas e dentes, ele vai ser o herói, e no final, muitas vezes, ele vai deixar aquele legado de que realmente, nossa, ele conseguiu fazer todas as coisas, apesar de suas grandes aventuras. Alright? Autores e obras, não as obras. Os trovadores cantores, nós temos ali o Paio Soares de Itavai... Volta. O Paio Soares de Taveiroz, o autor da Cantiga de Riveirinha, uma cantiga de amor homenageando a Dama de Cortes, a de Maria Paz Ribeiro. Nós temos Dom Diniz, rei, trovador, mecenas e protetor das artes. E nas novelas de cavalaria, as criações populares, nós temos o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, Carlos Magno e os 12 pares da França. Então, nós temos aqui alguns autores e algumas obras. Não coloquei aqui todas para vocês. Com relação ao trovadorismo, como é que estamos? Deu para pegar as coisas importantes que eu gostaria que vocês entendessem com relação ao trovadorismo, a questão do teocentrismo, que o Deus é o todo-poderoso ali, que o homem trovador, ele endeusa a mulher, e nós temos ali as divisões entre as cantigas, nós temos as novelas de cavalaria, que traz para a gente a imagem ali do herói, dos feitos heróicos, das coisas grandiosas que eles fazem, lembrando que o trovador, ele canta, ele trova cantando, e isso que é uma parte bem interessante na cantiga de amor. Ele é o homem, na cantiga de amigo, é a mulher que sente a saudade do amante, do amigo, tudo bonitinho, tudo tranquilo, certo? Acabei de ver aqui, a Laura acabou de dizer que sim, sim. Isso é muito bom. Então, nós vamos partir agora para uma outra escola literária, que é o humanismo. E aí, nesse humanismo, nós vamos ver que algumas características, elas vão se divergir, vão ser diferentes do trovadorismo. O escritor humanista, ele vai ser um pouco diferente do escritor trovador. O humanismo, ele foi iniciado no século IX e avançado até as primeiras décadas do século XVI. Isso, 5, 6, até 16, perfeito. É considerado um período de preparação para o renascimento, que é uma coisa muito importante. E por isso essa é uma fase também denominada de pré-renascimento. Então, o humanismo, ele está ali, nós temos o trovador, onde Deus é o centro de tudo, nós vamos chegando aqui no humanismo, que esse escritor humanista está se preparando para um pré-renascimento na obra literária. Esse período é marco por contribuir para uma mudança de mentalidade. Então, nós vamos ver aqui que vai haver uma mudança de mentalidade no homem humanista. O ser humano passa a questionar o poder absoluto e centralizador exercido pela Igreja, voltando-se para a valorização dos elementos terrenos, do prazer, da ideia de ser responsável pela construção de seus destinos. Então, aí, é aquilo que eu falei para vocês há um tempinho atrás, com relação
aquele filme Em Nome da Rosa, que aí você começa a ver que tem a iniciação falando um pouquinho sobre o homem trovadorês, e depois a gente parte para esse período aqui humanismo, onde o ser humano ele começa a questionar mesmo, fala, pô, tudo é Deus, a gente não faz nada, tudo acontece. Começa a questionar mesmo se o centro de tudo tem que ser o Todo-Poderoso, porque os homens eles podem fazer muitas coisas também, eles não são tão, assim, como posso dizer, tão ruins a ponto de eles fazer Deus ser tudo e o homem não poder fazer muita coisa. Tudo que ele pensar, tudo que ele fizer, está pecando, por exemplo, assim. Eles começam a questionar se Deus ele é tão ruim assim mesmo, ao ponto de achar que os filhos dele são piores do que ele. Então, esse é o homem humanista. O contexto histórico nós temos aqui é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, na Idade Média é um pouquinho mais sombrio, a Idade Moderna começa a se abrir mais o leque, tem em si uma luz no fim do túnel, começa a se abrir a luz lá para que um novo homem nasça. Crescimento das cidades e desenvolvimento das atividades artesanais e comerciais. Então, a gente começa a ver um homem mais progresso, ele está construindo mais cidades, está crescendo, está se desenvolvendo, tanto artesanalmente como comercialmente. Então, já é um homem mais aberto, o homem humano. Ascensão dos ideais burgueses. Burguesia busca formação cultural e intelectual, então não fica só restrito à igreja ou os reis e príncipes que têm acesso ao conhecimento. Alguns homens burgueses também que têm um determinado conhecimento, eles também procuram ter ali conhecer as coisas também. Passando a investir em artes e na tradução de textos da antiguidade clássica. Então, ele começa a querer entender, por que está tudo em latim, por que só o padre pode ler a Bíblia, por que eu não posso ler, por que eu não posso ter ela na minha casa. Ele começa a questionar isso aí em seus escritos. Portugal conquista Celta, cidade do norte da África, lá em 1415, no início da expansão marítima da Europa. Então, naquele momento ali que começam a fazer as suas navegações, o povo europeu pensa que só tem gente na Europa e que o resto do mundo está naquela questão, vamos desbravar o mundo, e aí começa Portugal, Espanha, começam a fazer as suas viagens, Inglaterra, para procurar outros povos para que pudessem alastrar as suas fronteiras. E a invenção da imprensa por Gutenberg, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia em latim, mas lá em 1450, dando assim a oportunidade para, como vocês veem, porque antigamente o pessoal, eles escreviam tudo, então era tudo escrito, não era nada impresso, era tudo escrito. Ainda bem que o Gutenberg ele nasceu e criou a impressora para nós, porque senão estava em a obra impressa, não a impressora que nós temos hoje, mas vocês sabem a história da impressão, né? Então, ele que inventou a imprensa. Isso foi muito bom. Agora nós vamos ver algumas características do homem humanista. E isso aqui é uma coisa bem interessante. Nesse período, o foco estava voltado à prática do antropocentrismo, ou seja, o ser humano no centro de tudo. O ser humano ele deixa de pensar que tudo é voltado em Deus e ele passa a ser o centro das atenções, o centro de tudo. Ele começa a se valorizar mais. Ele acredita em Deus? Ele acredita, mas ele não pensa assim, tudo agora é Deus, o homem é pecador. Não, ele começa a reconhecer que o homem tem as suas qualidades, que não é em todo mal. Então ele passa a esquecer um pouco dessa questão de deixar tudo nas mãos de Deus e começa a assumir um pouco da responsabilidade, que é muito importante. Houve a retomada dos valores da antiguidade clássicas greco-romanas por meio da mitologia, dos personagens históricos e o início do neoplatismo, o amor carnal contra o amor espiritual, ou seja, aquele que internaliza a beleza da amada, tornando-se um ser intocado, o que culminará mais para frente no classicismo. Então ele começa a ter aquele negócio do eu tô amando a carne, não tô amando o espiritual. Então ele começa a falar, eu tenho que amar também, eu tenho que amar Deus, mas eu tenho que amar o meu próximo também, eu tenho que ter aquele amor devoto que eu tenho a Deus, eu posso ter pelas outras pessoas também, isso é normal, e até uma atração sexual, que é uma coisa também normal, por isso está ali o amor carnal com o amor espiritual. Então tem essa questão aí também. Além disso, as produções orais deram espaço às produções escritas, às crônicas historiográficas e à prosa doutrinária, sobretudo em Portugal, na corte de Avis. Então, vocês lembram de uma coisa,
as produções orais que eram feitas pelos trovadores, elas são trocadas, elas dão espaço às produções escritas. Ah, continuava tendo trovador? Sim, mas não era com tanta frequência que nem o escritor humanista. Então, o que ele cantava no trovadorismo, ele começa a registrar ali no humanismo de uma forma mais densa, e vocês vão ver que é mais voltada para o ser humano mesmo, não para aquela viagem maionese que nós tínhamos no trovadorismo, que voltou com as canções que nós temos hoje conhecidas como sofrências. E não estou falando que são ruins, tá? Não estou falando que sofrem demais. Fernão Lopes, vamos falar um pouquinho dele. Ele foi considerado o cronista mor, ou seja, aquele primeiro cronista, e ele foi responsável por relatar as histórias dos reis portugueses, dando a importância muitas vezes ao povo, fato marcante, influenciado pelas concepções humanistas. Então, você está vendo, né? Já começa com o Fernão Lopes, que ele foi considerado o top ali dos cronistas, e ele começa a falar, ó, o homem humanista, ele é voltar para o homem, para as coisas que o homem pode fazer, para tudo aquilo que ele consegue fazer, que não tem que ficar dependendo só de um ser superior para fazer tudo. Tem ele? Tem, mas só que o homem ele pode começar a fazer. Ele escreveu a crônica de El Rei de Pedro, a crônica do El del Rei Fernando e crônica de El Rei de João I. A poesia palaciana, já desassociada da música, então nós temos ali, nós continuamos com uma questão poética, sim, porém, ela não é mais cantada, ela é mais declamada, e aqui continua, já dissociada da música, apresenta na corte e com menor idealização amorosa, fez uso das formas físicas, redondilhas maior e menor, da trova, do violoncete e da esparsa, o que diferenciou das cantigas trovadorescas. Então, a questão da trova, do violoncete, que era a forma como o trovador, ele, é como se fosse os violoncelos da época, tá bom? Que eles usavam para cantar, para fazer as trovas, para colocar um som musical, ela foi, realmente, foi se diferenciando, ele não cantava mais, ele começava a declamar mais, porque já era uma coisa mais escrita, já era uma coisa assim mais voltada até para o lado teatral mesmo, mas no sentido de não ficar cantando, não um teatro cantado, mas um teatro falado. E Garcia Rezende, com o Cancioneiro Geral, foi o seu maior representante, tanto que o nome é Cancioneiro Geral, a gente já vê da canção, mas não na canção no sentido de cantar, mas sim no sentido palaciano em si. E aí aqui nós temos de João Ruiz Castelo Branco, a cantiga Sua Partindo-se, que diz assim: Senhora, não partes tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, nós começamos a ver aqui o escritor humanista não mais endeusando ali, no caso, minha Senhor, endeusando, colocando Deus em primeiro lugar, ou então a mulher como ser perfeito. Ele já começa, o escritor humanista já começa a ver traços humanos ali, ó, como a gente pode ver aqui. Senhora, partes tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, ele está ali declamando uma saudade, um sentimento, porém ele não está colocando ela como centro de tudo, não está falando, ai, que você é formosa, ai, que você é isso, ai, os seus olhos, isso, aquilo outro. Não, ele está sendo bem humano, ele está falando expressões humanas. Então, ele está lá, ó, tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos. Então, ele não está mais ali naquela vassalagem amorosa. Ele não está mais sofrendo por amor. Ele pode até falar desse sofrimento, mas só que ele não é tão, como posso dizer, não tão vassalo, não tão a ponto de, ai, eu estou perdendo tudo por causa de você. Não, ele já é mais centrado. Sente saudade? Sente, mas ele não está sendo tão, não está usando tanto coração quanto a razão nesse caso.
Nós temos aqui o Gil Vicente, que aí ele também entra nessa questão do humanismo de uma forma assim bem especial. O teatro de Gil Vicente foi notório e considerado um marco do teatro português, por isso que vocês vão ouvir muito falar sobre o Gil Vicente. Sua produção apresentou o tom moralizador construído por meio dos valores católicos, criticando os comportamentos deploráveis, inclusive aquelas praticadas por membros do clero. Então, o teatro ali do Gil Vicente vai mostrar assim, falar, ó, tem erro, tá isso, tá aquilo, ninguém é perfeito. E vai usar a questão da moralidade mesmo, e ele vai lutar ali, ó, contra os membros do clero. Visava sempre a exaltação do caráter virtuoso, então, ou seja, ele tinha que falar ali que nós tínhamos que procurar o melhor dentro de nós. Suas obras mais conhecidas são O Alto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira e A Farsa do Velho da Horta, que são três, assim, obras bastante conhecidas de vestibulares da vida. Foi seguido o Plauto, dramaturgo da antiguidade, ao adotar o lema rindo, castigam-se os costumes. Então aqui eu peguei um fragmento do Alto da Barca do Inferno, acredito que vocês já conheçam, já devem ter falado dessa obra de Gil Vicente. Barqueiro, mano, meus olhos prancha a Brígida Vaz. Essa Brígida Vaz aqui é aquela mulher que... Deixa eu só perguntar, vocês conhecem o Alto da Barca do Inferno? Já ouviram falar sobre essa obra do Gil Vicente? A Laura conhece, muito bom. Isso, o Ângelo também conhece. Conhece, Yasmin? Ah, então beleza. Então vocês já conhecem um pouquinho dessa história. Continuando aqui, vocês sabem que está lá o anjo e alguns outros personagens que vão entrando na barca para ver quem vai para o inferno, quem vai para o céu, e a maioria vai tudo para o inferno, né? E aí o anjo diz, eu não sei quem fica atrás. Aí a Brígida, ela fala, peço volo de geolos, cuidais que eu trago piolhos, anjos de Deus, minha rosa? Eu sou aquela preciosa que dava às moças a molhos, a que criava as meninas, peracônegos da sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas bonitas, olhos de perlinhas finas. Então aí, aqui ela era dona de um hotel, de um bordel, e ela queria entrar no céu, e o anjo ali, mas por que eu vou deixar você passar se você fazia muita coisa errada, você dava moças jovens para os homens ali nos seus bordéis, e aí tinha toda essa questão da moralidade, que não ia entrar todo mundo, porque todos tinham os seus erros e não mereciam, vez por vez, de entrar. Então era uma coisa assim bem humana, tanto que tem aquele menino lá que acaba enganando o anjo e ele vai para o céu, mas a maioria a grande maioria, vai tudo ali para o inferno. Eu, quando estava, acho que foi 2009, 2010, alguma coisa assim, eu tive a oportunidade de ir lá em São Paulo assistir uma peça do Alto da Barca do Inferno, que foi muito bacana. Eu tenho poucas lembranças, mas foi uma peça assim, bem interessante, que realmente retrata o homem humano, assim, nu e cru, falando, você fez isso, você não fez aquilo. E o Gil Vicente, ele retrata bem isso. Você tem que ser bem humanístico, se você fez por merecer, beleza. Se você não fez, segue seu caminho, que vai dar tudo certo para você. Resumindo, o humanismo, nós temos aqui o momento sociocultural desse momento, foi um período de transição do homem feudal para o mercantilismo, ou seja, para o homem que ia trabalhar ali no mercado, ia sair do feudo para ir para o mercantilismo. O desenvolvimento de práticas comerciais por uma nova classe social, ou seja, a classe burguesa. Então, eles começaram a fazer o quê? Começaram a realmente mexer, construir cidades, começaram a se melhorar as suas vidas. Crise do teocentrismo e ascensão do racionalismo humanista, com laicização da cultura, essa questão da cultura laica. Então, o homem, ele não estava mais pensando que Deus era o centro de tudo, ele começou a racionalizar, começou a pensar, mas peraí, não é assim que o barco toca, então vamos deixar essa cultura um pouquinho mais laica, ou seja, um pouquinho mais aberta, para que todos possam expressar e sentir aquilo que querem. A sua característica,
era a divulgação dos clássicos da antiguidade greco-latina, ou seja, eles voltavam a trazer toda aquela cultura grega, latina, novamente à tona, porque era muito importante, Sócrates, filósofos da antiguidade, para voltar aqui na questão bem humanística da coisa. Então, eles voltaram atrás no tempo mesmo. Mas para mostrar que o homem humanista, ele queria trazer novamente o homem para dentro das coisas, ou seja, raciocinar, pensar e não acreditar só no que as outras pessoas que tinham conhecimento não queriam passar para os demais, que estava certo. A poesia palaciana, recolhida por Garcia de Rezende, no Cancioneiro Geral, poesias de amor, sátira e religiosa. O teatro popular, que ele teve uma influência medieval, mas crítico, satírico, ou seja, todo esse teatro ele era popular, as pessoas podiam assistir, não eram como muitas das vezes as trovas, que tinham um público certo, ou seja, só quem era rei, que estava ali por cima da situação. No humanismo, dá-se esse conhecimento para todos, então o teatro popular ali, ele era crítico, satírico, polêmico, mas todo mundo tinha, todas as camadas populares tinham a oportunidade de assistir. Crônicas e histórias de reis e povos portugueses, o desenvolvimento da prosa, que aí nós temos ali o Fernão Lopes como grande ser. Resumindo, o humanismo, com seus autores e obras, então nós temos Fernão Lopes, criador da historiografia portuguesa, com a crônica de El Rei de Pedro, a crônica El Rei de Fernando e a crônica de El de Rei de Dom João I. Já com Gil Vicente, criador do teatro português, nós temos o Alto da Visitação, ou Monólogo do Vaqueiro, que é bem interessante, a farsa de Inês Pereira, o Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Céu, Alto da Barca do Purgatório, que são peças assim bem interessantes, todas elas puxadas por esses dois homens, Fernão Lopes nas suas crônicas e Gil Vicente com os seus teatros. Alguma dúvida, pergunta que vocês gostariam de fazer? Sem dúvidas, beleza. Eu deixei lá no Google Class, mas estou mandando para vocês aí também, para que vocês possam dar uma observada em algumas questões que eu coloquei. Como eu falei, trovadorismo, humanismo, a gente não vê muito nas questões do Enem. Precisava trabalhar essas questões com vocês, para que vocês pudessem entender um pouquinho o porquê do trovadorismo, o porquê do humanismo, o que vai fazendo, porque vocês vão perceber com o passar do tempo que o homem é produto do meio, da raça e do momento histórico, porque o homem trovador é diferente do homem humanista, que é diferente do homem classicista, que vai se mudando com o passar do tempo. Então, essa frase que eu comentei aqui, o homem é fruto do meio, do momento e da raça histórica, vai de encontro com todas essas características dessas escolas literárias. Então, é importante que vocês compreendam essa questão histórica também do homem transformando-se o seu ser, tanto na literatura quanto na arte, aqui no caso, como é que vocês vão trabalhar a literatura em si, para que vocês possam entender o porquê que ele escrevia isso naquele determinado momento. E quando chegarmos no modernismo, a gente vai ver uma coisa mais... Um modernismo, para mim, eu vejo que é um compilado de todas as escolas literárias, porque eles podem pegar um pouquinho de cada uma das escolas que antecederam eles, tá bom? Então, aí, tá aí o formulário para que vocês possam preencher. Já vou mandar para o Google Sala de Aula essa aula gravada e esse material. Então, o material da aula passada, ele já está lá com vocês, tá bom? Deixa eu terminar de gravar. Até mais.